Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Aquele que é todo poderoso. Aleluia. O escape, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Nós esperamos nele. A nossa fé está nele. A vinda de Jesus, ela é mencionada na primeira vez 300 vezes na Bíblia. A sua primeira vinda foi profetizada 300 vezes. O seu retorno a esse mundo é mencionado na Bíblia 1.400 vezes. Não há de se admirar por que a sua segunda vinda é mais aclamativa, advertiva, do que a primeira aparição. A Bíblia, ela salienta a nos advertir, queridos irmãos, que ele voltará. Ele vai voltar. Querendo ou não, os sinais, tudo está indicando que está bem perto. E nós chamamos a atenção da igreja para toda essa evolução da maldade e dos desdobramentos da mente humana em busca de coisas tão terríveis, onde a licenciosidade, a prática do mal, o aumento e a velocidade do pecado tem chegado ao topo das narinas do Eterno. Tem chegado. Eu, sinceramente, não tenho outra mensagem que não seja essa. Igreja, povo amado, estejam firmes. Estejam firmes, porque Jesus está voltando. Está voltando. Nada pode tirar esses sinais, as manifestações nos seres humanos, na atmosfera, nas questões ecológicas, tudo que está acontecendo através da ciência, a multiplicação da iniquidade, revela-nos muito perto a volta de Jesus. Eu quero que você abra a sua espada, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Vamos ler essa parábola. Você achou? Diga amém. Eu lerei os versos pares. A igreja vai ler numa só voz. Eu lerei os versos ímpares. A igreja lerá numa só voz os versos pares, melhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas as e adormeceram. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar, irmãos. É importante você entender isso, porque em toda a Bíblia existem quadros proféticos. Quadros proféticos porque estão inseridos numa escatologia, profetização a respeito de coisas que vão acontecer. Coisas que estão fora daqueles dias
mas que pela revelação se sente, se crê que estão prestes a acontecer. E esse quadro profético seriam mensagens apocalípticas. O Apocalipse como revelação, o Apocalipse como um quadro escatológico. Porque em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar mensagens apocalípticas. Não no sentido do livro, mas no sentido da revelação e da advertência. Porque Deus não julga, Deus jamais julgará alguma coisa sem que antes Ele faça a advertência. Ele chame a atenção. Esse texto em apreço, Jesus está chamando a atenção justamente a respeito da sua segunda vinda. Dos maiores acontecimentos da Bíblia, após a primeira vinda de Jesus, é a sua segunda vinda. Ela realmente se insere no quadro aonde a força e o poder e o governo de Deus se estenderá sobre toda a terra. O próprio apóstolo Paulo fala disso a respeito da sua autoridade quando ele vier. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 11, onde ele termina dizendo: em que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará. O quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Diga comigo: todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Deus Todo-Poderoso? A Ele a honra, a glória e todo o poder. Nesse dia em que Ele vier e será visto por todos os olhos, todos que se levantaram com poder nesse mundo, todos que tiveram e granjearam todas as riquezas nesse mundo, todos os nomes imponentes, exaltados, todos os reis e todas as rainhas desse mundo terreno, eles se dobrarão, todos se dobrarão, todos reconhecerão, até os demônios, até Satanás. Não ficará uma viva existência que não reconheça a sua autoridade e o seu poder. E o governo será devolvido novamente àquele que é o Senhor de todas as terras, de todo esse planeta. Não existe nada nesse mundo que possa ainda permanecer firme diante da sua segunda volta, que será vista por todos. Ninguém poderá se sustentar que não seja levado ao reconhecimento do seu reino, do seu poder, da sua glória e da sua majestade. A Bíblia, quando fala a esse respeito da sua segunda vinda, claro que é uma mensagem que adverte, uma mensagem que chama atenção, porque nós nos envolvemos com muitas coisas, amados. Nós estamos intermeados com muitos afazeres. E é comum, não tem nada de errado nisso. É como a própria Bíblia chama atenção, que como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho de Deus, o Filho do homem. Que eles comiam, casavam e se davam em casamento, até que o dilúvio chegou. Não há nada de errado em nós estarmos exercendo e cumprindo as nossas obrigações e responsabilidades relacionadas aos deveres, os cumprimentos, as nossas responsabilidades aqui nessa terra. O que a Bíblia está falando é justamente de nós sermos pegos, surpresos com a sua volta. Porque hoje as pessoas estão continuamente envolvidos em seus afazeres e no meio disso tudo estamos vendo uma multidão
sendo levada a um esvaziamento do poder de Deus, o esvaziamento da palavra. O cumprimento da palavra está sendo a cada dia sinalizada diante de nós. O cumprimento das Escrituras a cada dia se manifestam. E nós não estamos pegando isso por preocupação. São sinais, são manifestações. Deus está nos revelando que todas essas coisas são mensagens apocalípticas do tempo do fim, do tempo da revelação. Nós não podemos ficar desatentos. Nós não podemos estar despreocupados diante de tão grande chamamento como esse. Quando Jesus cita essa parábola, ele chama a atenção dos judeus e dos gentios. Dos judeus porque ele usa justamente a característica do casamento do mundo oriental para confrontá-los. Porque essas 10 virgens são 10 damas especiais que eram convidadas especiais do noivo e da noiva. E elas deviam estar preparadas, porque o casamento no Oriente era diferente do que nós temos por costume. O noivo é que ia buscar a noiva na sua casa, junto com os seus convidados. E a festa era da casa do noivo. E quando ele chegasse, os convidados deviam estar preparados. Por isso Jesus cita essa parábola para que eles pudessem estar atentos. Porque está relativizando com a sua segunda vinda. Ele está dizendo aqui que como aquelas damas deveriam estar preparadas, assim a igreja deveria estar preparada. Porque o noivo virá buscar, virá levar. A semelhança das prudentes com as nécias era muito forte. Elas não tinham nenhuma distinção, aparentemente, das 5 prudentes, as 5 nécias. O fato é que as prudentes levaram azeite. Levaram o azeite, amém? As prudentes levaram azeite. As nécias não levaram azeite. E como elas poderiam aguardar, se elas não tinham como iluminar, como elas poderiam estar num estado de alerta? Pelo contrário, elas perderam a condição de estarem na claridade e na expectativa do noivo. E a escuridão não só mergulhada em volta delas, mas a pior escuridão é o que estava dentro das almas. Que elas não estavam preparadas. Elas não foram preparadas para isso. E a Bíblia revela de maneira assim tão categórica, irmãos, que a falta do azeite criaria impossibilidade para elas esperar o noivo, esperar aquele que viria buscar. E nós sabemos muito bem que a tendência que nós tomamos para vivermos aqui nesse mundo é sempre tirar e drenar a nossa energia e tirar a nossa força dada pelo Espírito Santo. Devemos esperar o noivo, sim. Devemos aguardar a sua segunda vinda, sim. Devemos estar preparados para isso. Devemos estar atentos a isso. E quando nos chama a atenção o texto que elas não levaram azeite. Olha o que nós faremos sem o poder do Espírito Santo. O que o pastor pode fazer sem o poder do Espírito Santo? O que diáconos, obreiros, ministérios podem fazer sem o poder do Espírito Santo? É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que realiza tanto querer quanto efetuar, do alto até esse mundo, é o poder do Espírito Santo. E elas justamente estavam aqui desatentas, perdendo a sua expectativa, porque não levaram reserva, não levaram o azeite, que simboliza o Espírito Santo. Nós precisamos entender essa palavra, porque ainda que você pense que é tardia, ainda que você considere que demora demais, mas o texto é bem claro, nós não sabemos nem o dia
e nem a hora que o Filho do Homem virá. Pode nos chamar de tradicionais, de ultraconservadores, seja o que for, o diabo, o inferno queira denominar, mas nós ainda cremos que Jesus voltará. Nós ainda cremos na palavra da segunda vinda de Jesus. A igreja está aqui nessa grande expectativa. Esse será o grande momento. Imagine vocês, os anjos, que também não sabem nem o dia nem a hora, mas eles estão aguardando, porque existe uma preparação para isso. Eles estão aguardando. A própria Bíblia nos revela que Jesus como filho, não como Deus, como filho, nem ele mesmo sabe o dia nem a hora. Ele como servo, subserviente, como aquele servo que veio para servir, ele não sabe o dia nem a hora. A Bíblia nos revela que isso pertence ao Pai. Só que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, quando todas essas coisas acontecerem, já estarão então sinalizando o tempo do fim. São os sinais. E nós vivemos hoje nesse bojo profético. Nós já estamos no miolo dessa mensagem apocalíptica, irmãos. Não temos nenhuma dúvida de que tudo que aconteceu, que está acontecendo, o que há de vir, revela-nos a volta do Filho de Deus. E eu estava mergulhado nessa palavra, porque é uma palavra esquecida, é uma palavra pouco pregada, é uma palavra que está sendo colocada de lado. E essa é a maior mensagem, a dimensão dos atos proféticos, a dimensão de toda a revelação de Deus, desde o tempo da inocência do homem, tempo em que Deus revelou os patriarcas, tempo do governo dos reis, até a chegada da graça. Essa é a maior mensagem depois da primeira vinda de Jesus. É a sua volta. Igreja, nós esperamos isso. Nós ceiamos, falamos isso. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a mensagem que tem que sacudir a nossa estrutura. É tempo de se corrigir, é tempo de se colocar diante do Eterno. Não podemos brincar, irmãos. Eu tenho dito ao meu irmão, brinque com quem você quiser. Mas não brinque com Deus, não brinque com a Escritura. Hoje, pela manhã, alguém estava dizendo, pastor, existem crentes que estão, nesse período, comprando fantasia para desfilar. Mas eu digo para vocês, isso também são sinais. São sinais. A probabilidade de pessoas permanecerem na fé só existe na condição de renunciar ao eu, de renunciar à sua vida. Porque tudo que o mundo faz, tudo que o mundo promove, tudo que esse sistema tem criado é para tirar justamente o homem do eixo e da vontade do Eterno. Tudo que está tendo repercussão nível nacional, internacional, tudo que está tendo uma vertente chamativa, vocês podem ver que isso confronta com a Bíblia. São os movimentos que tentam diminuir e jogar toda a desgraça nas Escrituras, tentando jogar lama sobre a família, sobre a origem do ser humano na sua criação biológica, tentando manchar a santidade de Deus. São as mudanças sociais, mudanças psicológicas. Nós estamos vivendo num mundo onde a globalização só aumentou a velocidade do pecado. Porque hoje a praticidade desse mal se torna tão mais rápido. Essa situação está tão mais dinâmica do que antes. Nós estamos agora no momento onde
haverá uma explosão muito grande, irmãos, de notícias por todos os lados, de movimentos que se levantam contra as Escrituras Sagradas. É a volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz o seguinte: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. É ser fiel até o fim. É condicional e confessional. Você tem que confessar. É confessional. Nós estamos numa condição que a nossa confissão tem que ser a cada dia. Por isso não importa, as pessoas falam: olha, essa mensagem que é tão antiga, é a mensagem do poder de Deus sobre toda a força de Satanás. É a mensagem que vai dar ordem a um novo destino à natureza humana, e também toda a raça humana verá aquele que é o Senhor de todas as coisas. Essa é a mensagem. Nós esperamos, porque se há justiça para o justo, essa é a nossa justiça. Se estamos aguardando, se estamos esperando, se estamos aqui passando por detrimento, sufoco, se somos muitas vezes debochados e pessoas estão achincalhando os evangélicos, igreja, se há justiça para o justo, essa é a nossa justiça. Do grande dia do Senhor. Isaías diz: olha, é o dia da vingança do Senhor. É a vingança sobre o mal. É a vingança sobre toda apostasia. É a vingança sobre toda incredulidade. É a vingança sobre todos aqueles que se levantaram, se opondo e fazendo discriminação contra o reino do Eterno. Por isso Isaías diz: o dia da vingança do Senhor. Ninguém poderá fugir. E Apocalipse capítulo de número 11 nos revela essa grandeza. Nós podemos ver que ninguém poderá fugir dessa grande reunião. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 15, também fala que ninguém poderá fugir da presença daquele que se esconde a terra e o mar, e que todas as coisas se recolhem, porque ele vem julgar a terra com justiça e os povos com equidade. Se há justiça para o justo, a nossa justiça está justamente em sermos recebidos na glória do Eterno, aonde se verá a diferença do que serve a Deus do que não serve a Deus. Essa será a nossa justiça, que valeu a pena. Valeu a pena. Porque não é fácil. O espírito do mal, o espírito humano, o espírito dos demônios, hoje estão comunados, misturados. Existe uma horda satânica. E o espírito humano, quando é desregrado, quando ele é perverso, quando ele tem maldade, se unindo à força de Satanás, é uma oposição à glória e ao reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você acha que essas pessoas que perseguiram a igreja do passado, eu digo a igreja do passado, a igreja do Velho Testamento, vocês acham que eles não tinham uma regência maior, não tinha um domínio maior sobre eles? Apesar da dura cerviz do coração, a maldade da sua natureza humana, eles tinham uma regência superior, que nós sabemos muito bem quem dominavam suas vidas. Porque o povo de Israel sofreu tanto. Estude a história do povo de Israel. Você vai ver como o povo pôde suportar. Se esse povo venceu, irmão, vou dizer, não foi porque esse povo era preparado, não foi porque esse povo tinha exército capaz, treinado. Esse povo resistiu porque Deus guardou, porque desse povo viria o Salvador. Satanás quis de todas as formas impedir, porque ele não sabia como seria, da onde viria, em que época viria. Mas em todo tempo a nação de Israel foi levado sempre a uma condição de ser extinta do mundo.
Mas Satanás não venceu. Ele não pode vencer aquele que está guardado, aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, do único Filho de Deus. Porque nós estamos debaixo dessa promessa. Essa promessa. O crente, ele é conduzido muitas vezes por circunstâncias. O crente é conduzido a experimentar, muitas vezes, sentimentos, desprazeres, infelicidades. Eu quero dizer para vocês que o sistema desse mundo tenta, de todas as formas, nos roubar, nos tirar a fé, nos tirar da presença do Eterno. Não é fácil. Os rumores, as aflições, o povo tem sido amassado. Esse estreitamento, esse apertamento da alma, essas imposições mundanas dentro da nossa casa, mudando costumes, quebrando regra, tirando disciplina, um mundo liberal, uma energia completamente livre, solta, onde tudo acontece e tudo vale e tudo agora é relativizado. Não tem sido fácil para a igreja suportar isso não, irmãos. Por isso muitos estão indo mesmo experimentar os prazeres dessa vida. E vou te dizer, o pecado dá um certo prazer sim. Dá um certo prazer, dá um prazer para essa natureza. Porque a carne jamais satisfará as coisas do Espírito. Nós estamos andando na contramão dessa vida. Nós estamos nadando contra a força da correnteza, do curso dessa vida. E não é fácil. Vem de tudo envolvido na força dessa correnteza. Vem pau, vem pedra, vem tudo para tentar te levar, te conduzir. E vou ser bem claro aos irmãos, porque nós não podemos ter um evangelho de coisinhas bonitinhas, de coisinhas bem assim, mimosinhas. Não, o evangelho é para as pessoas que estão decididas mesmo. Se você é decidido, você está decidido e ninguém te tira da mão do Eterno. Você pode passar o que for nessa vida, você pode experimentar o que for na sua existência. Mas se você é do Eterno, se a tua alma está nele, você é mais do que vencedor, amém? Você pode aplaudi-lo? O noivo vem, irmãos, e ele vai encontrar azeite aqui, vai encontrar azeite aí, Salles. O noivo vem e vai encontrar azeite nas vossas vidas, pastores. O noivo vem e vai encontrar azeite na sua casa, na sua família, no seu filho, porque há poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Venha o que vier. Nossas lamparinas estão acesas. Venha o que vier. Nós estamos esperando o noivo. As nossas vestes, elas estão brancas, translúcidas. A qualquer hora, o Pai dará ordem ao anjo, o arcanjo. A qualquer hora, arcanjo Miguel dará ordem aos seus anjos. E a Bíblia fala que ele virá com ele os seus anjos para, mais uma vez, manifestar a sua glória, mas não como Salvador. Ele virá como juiz. Ele virá como Senhor. Nós não esperamos mais um Jesus para morrer na cruz. Não esperamos mais um Jesus sendo servo. Nós esperamos agora aquele que vem com a espada da justiça. Ele virá para julgar. Ele virá para colocar as nações sobre balança. Ele virá para, uma vez por toda, acabar com o mal. Para extirpar dessa terra, desse mundo, o pecado e o diabo e todos aqueles que os seguem. Ele virá para isso, irmãos. Nós, como igreja, não podemos perder a esperança, a nossa fé e confiança. Não podemos jamais ser iludidos com falso brilho
da ilusão. Não podemos, irmãos, esquecer o que está aqui. O apóstolo Paulo diz, foi escrito para nós e para os nossos filhos. Falava hoje com os irmãos, será que essa nova geração que vem depois de nós terá força, terá energia para contra-atacar? Será que daqui uns 20, 30 anos, pastores estarão pregando como eu prego aqui, como muitos de vocês pregam aqui, repreendendo o pecado, dizendo o caminho da verdade? Ou será que haverá uma licenciosidade, uma comunação com o mal? Muitas igrejas se tornaram boates, muitas igrejas se tornaram ponto de encontro, de sensualidade nos Estados Unidos. Irmãos, eu vi. Nós estávamos em Nova York. E já há uns 20 dias que nós não comíamos um feijão, um arroz. E é terrível. Só empanado, só fritura, hambúrguer. A gente sente muita falta da comida da nossa casa. E falaram, olha, na rua 44 tem lá um restaurante de brasileiros. Nós montamos um grupo de pastores, vamos lá. Maior festa. E quando então entramos na rua 44 e olhamos assim, uma casa de sensualidade, uma boate. E tinha o nome da boate, em cima ainda deixaram a placa da igreja. Tinha o nome de uma igreja. E eles não tiraram aquilo por deboche. O que era a igreja se tornou num antro de sexualidade, de podridão, de perversidade, de permissividade. E o Satanás, para colocar toda injúria, toda lama ao santo nome do Eterno, então permaneceram com o nome da igreja em cima do nome da boate. Não me assusta, irmãos, que isso comece a tomar proporção aqui no nosso país. Não me assusta de ver que crentes que antigamente falavam em mistério, ministravam na casa de Deus, falavam em línguas estranhas, e hoje estão deixando a casa de Deus para ir se satisfazer nesses prazeres temporais. Nada me assusta, mas nós não podemos deixar de pregar, de falar. A ordem para a igreja é essa, pregar a palavra. Não nos cabe aqui sermos detentores das consequências da mensagem. Quem faz a obra, quem opera o querer e o efetuar é o Espírito Santo, amém? A nós, pregadores, igreja do Eterno, nos é ordenado pregar a palavra. As consequências e o rumo do que vai acontecer após a mensagem pertence a Deus e ao ser humano. Se as pessoas vão aceitar, se as pessoas vão resistir, se as pessoas vão ficar com dúvida, ou se vão tomar posse, isso pertence a elas e pertence ao Eterno. Mas será que essa geração que vem, será que essa geração que está chegando, terá envergadura, terá realmente a condição de lutar pela santidade, lutar pela mensagem, como ela é descrita, revelada? Irmãos, nós precisamos formar pessoas com caráter, que têm em suas vidas a volta de Jesus. Não adianta você construir o caráter dessas pessoas, um caráter cristão, onde elas não conseguem enxergar essa mensagem apocalíptica, essa mensagem futurista, essa mensagem de permanência, essa mensagem de ter fé, essa mensagem que diz, olha, no mundo tereis aflições. Nós estamos esperando o nosso Salvador. E se há necessidade de esperar um pouco mais, Senhor, nos dê mais do seu azeite. Senhor, se há necessidade de enfrentar mais lutas, Eterno, nos dê mais do seu azeite. Se há tantas coisas que nos tentam tirar da presença do Senhor, meu Deus, derrame do seu azeite para que o teu servo e a tua serva lutem e jamais cedam e permaneçam na sua fé, Senhor.
mais do seu azeite. O que nós precisamos é mais do Espírito Santo. Precisamos mais, não da estratégia mundana. Não precisamos de nenhuma administração mundana. Nós precisamos é do poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo guia, ele nos dirige. E a palavra consolador, quando foi traduzida, ela não atingiu a necessidade maior da participação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque a palavra deveria ser ajudador, além de consolador. O Espírito Santo não é só quando você está triste, não é quando você está um pouquinho abatido, ele vem lá te consolar, como faz uma pessoa, te abraça, não. Ele diz para você, eu estou contigo, eu sou o teu ajudador, sou a tua força, eu te sustento, eu te seguro. Ele é nosso ajudador, ele trabalha por nós, nós não estamos abandonados. Nós temos o poder do Espírito Santo. E você pode até achar, olha, a igreja está em desvantagem. A igreja não tem recursos. A igreja não tem atrativos. A igreja não tem dinheiro. A igreja não tem como mobilizar, fazer grandes movimentos. Eu quero te dizer, nada do que há no mundo pode ser comparado ao nosso grande ajudador. Ele é tudo e Ele é tudo que precisamos. Ele te ajuda e Ele te ajuda e Ele te ajuda. Quando eu vejo, irmãos, que precisamos ter as nossas vasilhas cheias do Espírito Santo, o mundo vai fazer de tudo para drenar a sua força. Alguns ficam no meio do caminho, alguns foram levados pela corrente dessa vida. Esses dias falava com uma pessoa e ele pedia ajuda. Acho que ele quer morrer. Eu quero morrer. Porque o mundo vai levando a pessoa, vai levando e vai definhando a pessoa, vai definhando, até que ela se sinta como alguém perdida. Uma pessoa perdida, desorientada. O Satanás faz isso, leva, e a pessoa, ela vai mergulhando, e vê que não tem mais volta. É isso que o mundo faz. Vai seduzindo, porque o pecado é cintilante. Ele é hipnotizador. Vai conduzindo, até que a pessoa sem força e começa a confessar já a sua derrota, a sua desgraça. E novamente hoje falou para mim, eu quero morrer. E eu disse, se Deus é Deus, você só vai morrer na hora e no momento que Ele quiser. Se Deus é Deus e nós estamos orando por você, você vai ter que aguentar, meu irmão. E eu estou rogando ao Espírito Santo que esteja aí do teu lado. Esteja aí contigo. Estou orando. O Espírito Santo tocou meu coração. Liga para o pastor tal. Fala com ele para ir atrás dessa pessoa. E eu mandei o recado. O diabo o que faz? A pessoa está tão envolvida no mal que ela não consegue ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala através dos seus profetas. Amém, irmãos? Deus fala através dos seus profetas. E o pastor ligou para ele, não atendi. O pastor ligou para ele e ele fica ligando para mim. Eu estou aqui em Nilópolis, eu não posso fazer nada por você, meu filho. Eu falei, abra os seus ouvidos, porque Deus está mandando o anjo falar com você. Sabe, é assim que Deus tem feito. Quando a vida está tão vazia e não tem um azeite, o combustão da fé, a gente só vê escuridão. A lamparina se apaga e tudo fica difícil de enxergar. Se você quer hoje entender isso,
você pode fazer uma oração ao Espírito Santo para te encher. Eu nunca vi, irmãos, a verdade seja dita, que problema algum tira o servo de Deus da presença do Eterno. Problema nenhum tira o servo do Deus vivo da sua presença. O que pode acontecer se o servo do Senhor estiver com a sua vasilhame vazia, com seu vaso vazio, com a sua lamparina vazia, aí sim, ele pode ceder às tentações dessa vida. Mas aquele que tem a chama do Espírito Santo, aquele que guarda a palavra, aquele que tem o temor de Deus, nem diabo, nem homem, nem mundo, nem pecado, nada. Porque a Bíblia diz que por amor a Ele nós somos entregues à morte todos os dias. Mas sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores. Acima de todas as coisas. Satanás pode bater na tua cara, bater na tua porta, pode te afrontar, pode fazer o que quiser. Você tem autoridade para dizer para ele: Satanás, arreda-te! Porque sobre a minha vida está o sangue de Jesus e o poder do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Se Deus está te incomodando para orar, meu irmão, hoje é dia que você vai orar na sua casa. Deus vai orar. Deus vai resgatar dons e talentos da sua vida. Deus vai te fazer lembrar de palavras que você disse no momento que você estava vazio. E você vai confessar e vai pedir perdão. E Deus vai te encher de unção, de autoridade. Porque o diabo quer jogar a tua vergonha do passado. Enquanto Deus diz: do teu passado eu não me lembro mais. O diabo faz você lembrar daquilo que Deus já disse, que já te perdoou, que você deveria esquecer. E hoje você deve se lembrar daquilo que Ele fez por você. Ele derramou o Espírito Santo sobre a sua vida. Nós temos o Espírito Santo e vamos aguentar o que for. Porque não existe força na terra, não existe força no mundo espiritual, não existe nada mais poderoso do que o poder do Espírito Santo. Nada, nada é maior, nada é maior, nada pode destruir um filho, uma filha do Eterno. Nós estamos com o ajudador está conosco. Quando a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo, que Ele derramaria sobre nós, é uma grande verdade, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo. E não há nada em nós que Ele não saiba. Tudo que aconteceu, está acontecendo com você, Ele sabe. Mas a Bíblia diz que Ele cura as nossas feridas. Ele cura. Eu quero que você se ponha de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A unção nova sobre a tua vida, a unção nova. Essa noite é uma unção nova, irmãos. É uma unção nova de poder. Sabe? Eu quero que você creia. Deus vai te usar como nunca te usou antes. Uma unção nova sobre a tua vida. Você vai ser usado com a unção dobrada. Deus vai fortalecer os seus dons e talentos. Irmãos, minha esposa sabe, 5 dias que eu estou resfriado. 5 dias. E eu falei, Espírito Santo, eu não estou podendo falar. Hoje pela manhã eu não estava podendo ouvir barulho. Os irmãos estavam aqui na escola dominical, porque minha cabeça estava muito, muito dolorida. E eu ouvi o Espírito Santo falando: vai, porque eu te ajudo. Vai, porque eu te ajudo. Eu te fortaleço. O chamado não é para fraco. O chamado não é para covarde. O chamado não é para medrosos. O chamado é para valente.
A gente aprende no quartel que a dor é ilusão da mente. E é uma grande verdade, irmãos. Quando você não se importa com a dor, você sente que é capaz de vencê-la. Quando você dá muita importância à dor, você é alvejado por ela. É ilusão da mente. Como se diz, dê importância àquilo que você recebeu de melhor na sua vida. As pessoas não entendem que servir ao Eterno é vencer a cada dia. O Espírito Santo nos dá força para isso. Se eu fosse perguntar aos pastores, qualquer pessoa que tem motivos para abandonar Jesus, abandonar a fé, todos têm. Mas nenhum dos motivos justificam. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Levanta a sua mão. Diga assim: muito obrigado, Espírito Santo. A sua presença é bem-vinda. A minha vida é fortalecida com a sua presença. E eu sou mais que vencedor. E a minha vitória é por causa da tua vitória. A minha guerra é ganha, porque tu ganhaste por mim. E a minha fé é vencedora, porque tu venceste por mim. E eu te louvo para sempre. Você pode aplaudir o Eterno.